Bem-vindo à Coisa Mais Aleatória, o podcast que não é tão aleatório quanto parece. Um bate-papo sobre a vida cotidiana pelo olhar da psicanálise. Eu sou Marta Gomes, estudante de psicologia e de psicanálise, e a partir de agora vamos conversar sobre coisas aleatórias que tomam espaço na cabeça da gente. Como não é pouca coisa, para tentar dar conta disso tudo, tá comigo, mais uma vez, a psicanalista não normativa, Bianca Anne, bem-vinda! Obrigada. Então vamos, né? Mais um episódio. Você que não acompanhou a primeiro episódio da Coisa Mais Aleatória, acompanhe. Lá a gente fala sobre um pouquinho de tudo que aparece na clínica, na psicanálise, com toda a experiência e know-how da professora Bianca e muito mais. Vamos começar? Qual é a coisa aleatória que tá passando aí na sua cabeça? Conta pra mim. Vem com a gente. Tá começando a Coisa Mais Aleatória. Bianca, para começar, a gente vem ouvindo falar muito sobre relações rasas. As relações estão muito rasas. Tem autores que chamam esses tempos e as relações atuais de relações líquidas. As relações estão tóxicas também, pelo menos é o que a gente ouve as pessoas falando. É um tempo de relações rasas, líquidas e tóxicas? Então vamos pensar sobre isso. Será mesmo relações rasas, líquidas e tóxicas? Será que é a era das relações rasas? Bom, a gente pode começar pensando que as relações anteriores eram marcadas pelo fator incondicional, né? Um casamento não podia acabar. A coisa mais absurda que podia acontecer no relacionamento era que ele acabasse, né? Então, aceitava-se traição, outras famílias, filhos fora do casamento, né? Talvez agora um pouco do que houve, eu acho que foi até um avanço nesse sentido, né? É que a gente conseguiu flexibilizar o juntos até que a morte nos separe. Mas aí tem um outro porém, né? Talvez agora seja juntos até que o primeiro obstáculo nos separe. Talvez um pouco aí esteja o raso. E dá pra pensar também na tecnologia, né? Como ela pode ter algo a ver com isso. Pensando principalmente nos aplicativos de relacionamento. Antigamente, as histórias de amor começavam com ele era um amigo da família, né? Eu estudei com ele na escola. Hoje, talvez, histórias de amor comecem com eu dei um like nele no Instagram. Eu dei um arrasta pro lado no Tinder, né? E os aplicativos de relacionamento, eles têm, eu acho, né? Esse paradoxo meio bizarro. Que ao mesmo tempo que você tem a oportunidade de escolher mais ou menos o que você busca. Isso é péssimo, porque a gente não sabe o que a gente quer, né? A gente faz aquela listinha de o outro perfeito, o outro que tem que cumprir esses requisitos, e aí ele cumpre e ainda não é ele, né? Geralmente a gente se apaixona pelo outro que não cumpre. Então, bom, esse paradoxo meio bizarro, que ao mesmo tempo que você pode ir lá escolher exatamente o perfil que você quer, também tem toda uma superprodução do sujeito ali que se prepara antes de se colocar na vitrine, né? Então, é claro que todo mundo vai usar essa vitrine para mostrar não o seu eu real, mas o seu eu ideal. E os aplicativos, de certa forma, têm esse propósito de objetivar as relações, né? Facilitar os encontros, tornar o amor, a paixão mais objetivo, de certa forma. Então, a gente não se apaixona por quem a gente escolhe, né, de maneira geral. Às vezes é uma coisa que se impõe, né? Não é que a gente escolhe. É nesse ponto que talvez inverte a fórmula, né? A gente primeiro gosta de alguém e aí, naturalmente, a gente vai flutuando na onda da paquera e as coisas vão acontecendo. Ou não, né? Ou às vezes no tsunami avassalador da paixão e as coisas vão acontecendo. Agora, parece que as vistas dos aplicativos de relacionamento isso acontece ao contrário, né? Primeiro você conquista alguém, depois você aprende a gostar dele. Eu acho que talvez isso objetiva o amor num lugar, né? Que torna ele quase um trabalho, né? A ordem do dia, assim, mais uma das atividades que você tem que fazer. E aí você tem que trabalhar para ir lá e agora gostar dessa pessoa, né? Que você conquistou. Você se arrumou toda, se produziu toda para ir lá naquele encontro. E agora dá um jeito de gostar. Isso tudo que você falou, nossa, me veio agora na cabeça, tá? Que uma vez eu tava solteira e aí eu pensei o seguinte, porque eu tenho um lado de intelectualidade que eu gosto muito e aprecio isso em alguém, assim, né? No ser amado, digamos assim. Mas teve uma vez que eu falei assim, eu vou fazer uma exigência pro próximo namorado que eu tiver. Olha ela.
É que me veio na cabeça agora esse insight. E eu coloquei que o próximo namorado, tinha que gostar de Luan Santana. Ele tinha que ter um lado assim mais popular, entendeu? O Meteoro da Paixão. Tinha que vir ali junto, naquele combo. E no final das contas, o meu próximo namorado da época não tinha nada a ver, não gostava de Luan Santana, enfim, não era um ser tão social assim, né? Que gostaria de um show do Luan Santana comigo. Talvez aí que tu fale sobre isso, que se atravessa, né? Por mais que você planeje racionalmente algo, que não é necessariamente aquilo que vai se cumprir. E outra questão que me veio na cabeça agora, enquanto você falava, é do discurso que eu vejo muitos amigos de ter a impressão que os aplicativos de paquera, eles tornam a gente, e essas próprias pessoas se sentem assim, descartáveis. Né? Eu vi um meme esses dias que falava, né, que todo mundo no aplicativo de paquera quer leveza. Exige leveza. Mas será que estão entregando leveza? Porque se todo mundo tá pedindo... E o que é leveza, né? Eu fiquei pensando sobre isso, né? Que é uma paixão leve, né? Não tem? Não existe no mercado? Não sei. O que é paixão, né? Vamos pensar sobre isso. Todo mundo quer viver esse amor avassalador. Essa coisa que te dá um frio na barriga, né? Que você, enfim, se entrega para aquela pessoa, mas também não quer viver a parte do sentir esse amor avassalador, né? É claro que, talvez olhando para os filmes, isso pareça mais interessante, mas, né? Lá no filme é interessante e tal, mas quando eu vou viver, eu sinto que isso também dói, né? Isso também é desconfortável, isso me tira do eixo, eu fico enciumada, eu fico carente, eu fico insegura. E aí, talvez tenha um pouco desse lugar de... Bom, se apaixonar loucamente te desorganiza, né? Te tira do eixo. Que ao mesmo tempo... É o famoso... Deus me livre, quem me dera? Assim fala? Deus me livre, mas quem me dera. Mas quem me dera, Então, talvez tenha algo desse do aplicativo de relacionamento que é isso, né? Se ele simplifica, ele objetifica, objetiva, né? Principalmente, tem algo aí de simplificar, e aí eu posso sair com mais pessoas, e aí eu posso ter, né, sommelier de encontros e paqueras. Então facilita que eu encontre o próximo, né? Mas também tem algo desse lugar que vira chatice, trabalho. E eu escuto bastante isso na clínica, né? De falar que, pô, que saco, de novo, eu vou ter que voltar para o aplicativo de relacionamento, eu vou ter que ter aquela conversa chata de oi, de onde você é, e o que você faz, marcar o primeiro encontro, e, pô, que chato. Mas não era pra ser chato, né? Justamente, o amor não tá aí como uma condição, mas como... não como uma condição, assim, de algo que você tem que fazer, né? Mas como de algo que você deveria querer fazer. Gostar de fazer. Ou que simplesmente acontecesse com você, né? Pois é, o amor, então, seria menos... algo como esse menu do amor, né? O menu da paixão, que é o aplicativo do relacionamento, e mais obra do acaso, Bianca? Seria por essa via, assim, de deixar acontecer, que nem diz aquela música, deixa acontecer naturalmente, tipo assim? Olha, eu acho que sim, né? Eu acho que muito da nossa tradição cultural diz que a gente aprende a amar assim, né? Que a gente primeiro... em alguns casos, se casa por condições diversas, enfim. E aí depois a gente aprende a amar assim. E a gente pode ficar pensando sobre o que é isso, né? Enfim, acho que é o assunto mais complexo do mundo falado, que é o amor, que é a paixão. Mas quando a gente fala desse sentimento, esse sentimento que te tira um frio da barriga, esse sentimento que te carrega sem que você perceba muito, ele é espontâneo, né? Isso você não provoca, você não constrói, você não cria. Ele te atravessa, ele te atropela, né? E aí que, bom, pode ser que isso aconteça com alguém que você conheceu no aplicativo de relacionamento, mas o que a gente vê é que raramente isso acontece, né? O que acontece no aplicativo de relacionamento é que primeiro você programa que você vai conhecer aquela pessoa, você vai conquistar aquela pessoa e aí depois você dá um jeito de gostar dela. E são dois momentos diferentes, se a gente pensar naquele frio da barriga, do namoro, da época de ficar. Tem uma certa idealização
daquela pessoa, porque você não tá convivendo o tempo todo com ela, né? Da rotina. E do suportar também a rotina. Suportar a parte chata que existe. Vem no combo daquela outra pessoa nas relações. Esses dias eu tava ouvindo o poeta, o Fabrício Carpinejar, falar: o casamento é pra ser uma coisa maravilhosa. Você tem um time. Você tem uma dupla. Você não é pra brigar com essa pessoa. É pra ser um time só. Algo assim, né? Vocês estão trabalhando todo dia juntos, acordam juntos e te poupa de um monte de coisas que tu precisaria fazer se estivesse só. Tu consegue focar em outras coisas. Como é que a pessoa não prospera estando casada? Ele falava bem assim. Mas, ao mesmo tempo, eu ouvi um amigo falando e fazendo até um contraponto com relação a isso. Ele falou assim: Marta, tem vezes que eu não me suporto. Nem eu me aguento. Eu queria férias de mim mesmo. Que dirá com uma outra pessoa, né? Que tem toda uma história, uma trajetória, um percurso completamente diferente do meu. É aí que há os tropeços nas relações, os desencontros, Bianca? Bom, talvez uma parte disso, sim. Você perguntou da idealização, né? Total. O que a gente faz quando a gente está apaixonado é a idealização do outro, né? O tempo todo. E a gente faz isso também não só em relacionamentos, né? A gente faz isso com um emprego novo, que é o emprego dos sonhos. E depois se mostra um emprego como qualquer outro, que é um trabalho. E você tem, né, obrigações outras que você não queria. A gente faz isso com, sei lá, pessoas que a gente admira. E quando a gente inicia um relacionamento, que a gente se apaixona e a gente começa a dizer que aquele outro é tudo, né? Nossa senhora, ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é tudo que eu sempre quis, ele me trata igual uma princesa e é isso, ele é inteligente, ele é culto, ele é viajado, ele é tal coisa. E aí passa o tempo e você vai descobrindo que esse outro falha também, que esse outro também é faltoso, que esse outro também é inseguro, que esse outro não é a tua fantasia de completude, né? Que daí você vai se deparando com o real. Por quê? Porque a fantasia ela não sustenta, né? Por muito tempo. Então, no primeiro momento, a gente costura. Até para brincar com essa ideia de fantasia, né? Que a gente costura uma fantasia no outro, que a gente gosta de olhar e admirar. E aí, depois, quando ela cai, a gente reclama. Mas você não era o que você prometeu. Às vezes prometeu, mas às vezes nem prometeu, né? Às vezes fui eu que fui lá e costurei, e admirei e depois vi que não era. É a coisa mais comum, né? Que é o desencontro nas relações amorosas. É a partir daí que também acontece muita coisa nesse sentido, assim. Ah, eu falei tal coisa e a pessoa ouviu outra completamente diferente. Aí vem aquela queixa, né? Você tá botando palavras na minha boca, eu não disse isso. Como é difícil se fazer entender, porque a gente sabe na nossa cabeça o que a gente disse, mas nunca sabe o que o outro entendeu. Essa é a frase do Lacan, né? Ah, Lacan. é? Olha ela citando Lacan. Lacan diz, você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou. Né? Bom, pode ser daí, da queda da fantasia, mas muito da comunicação, do jogo do 1 mais 1, porque um casal nunca é 1, né? 2, a Nassui fala disso, que quando 2 vira 1, 1 deixou de existir, né? Então, um casal é sempre 2, e 2 são diferentes, e que bom que sejam diferentes, né? Que bom que possa se deparar com algo para além do espelho, além de si mesmo, né? Que esse outro possa discordar de algumas coisas e possa complementar em outras, enfim. Mas falando só de comunicação, bom, existe uma lacuna aí que sempre vai ter, né? Que é, eu sei o que eu digo e não sei o que o outro escutou. O outro vai escutar com as expectativas dele, vai escutar com os remorsos dele, né? Com as dores dele, enfim. Então, a comunicação está fadada ao tropeço, né? À falha, nesse sentido de que... Até para comunicar o desejo, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito em psicanálise, que é muito difícil da gente saber do nosso desejo e saber comunicar o nosso desejo. Porque a gente sempre sabe de uma parte dele. Mas aí a gente talvez consiga contemplar um pouco, resolver um pouco, e ele muda. Então, né, hoje ela está reclamando de alguma coisa, ou ele está reclamando de alguma coisa, porque você não faz isso para mim, você não faz aquilo, e ela passa a fazer, e amanhã a reclamação vai ser outra, né? Então, nesse ponto de que, bom, não existe, outra frase do Lacan, não existe proporção. Não existe proporção sexual, ele diz, né? Nesse ponto que não há um encontro perfeito, de um entrelaçamento de 2 que viram 1, né? Serão sempre 1 mais 1. Para ser 1 mais 1, precisa que sejam 2 1s individuais, diferentes, né? E às vezes o desejo é só continuar reclamando mesmo.
Bom, a falta é a condição para o desejo, né? Então, você precisa continuar faltando para que esse continue desejando, né? É a condição. Se vem alguém também e supre tudo e quer te dar tudo que você tem, o que acontece? Ah, eu tô sufocada. Focada. Aham. Ou, né? Ah, não sei, meio sem graça esse. Aham. Gosto mais do outro lá que some no final de semana ou que, né? Bom, me deixa faltando um pouquinho, me deixa um pouquinho curiosa de querer um pouco mais, né? Me deixa sempre querendo um pouco mais. Aí eu quero esse. Gente, é um enigma realmente. Bom, já falamos um pouco sobre relações descartáveis, aplicativos, menu do amor, relações rasas, líquidas e tóxicas, relações idealizadas. Agora eu queria te perguntar o que tu tem percebido na clínica, né? Quais são as queixas que os pacientes trazem sobre os desencontros aí dos relacionamentos? Todas. Todas? Bom, relacionamento é um assunto recorrente na clínica, né? Mas algo que tem chamado a minha atenção, assim, como uma coisa que passa com frequência, é a coisa da regulamentação das relações. Sabe? Regimentar. Quais são as regras? Até que ponto é o limite do certo e do errado, da comunicação não violenta, da agressão, do ciúmes. Parece que ciúmes é uma coisa já proibida, que já não se pode sentir nem um pouquinho, né? Não, nem um pouquinho de ciúme é aceitável. E aí, bom, será que isso é possível? Né? Porque a gente está falando de uma condição humana, envolvida em inseguranças, a própria falta, né? Como uma condição do sujeito. Narcisismo. Então, essa coisa da regulamentação que a gente vem tentando fazer com tudo na pós-modernidade, né? A gente inventou a Constituição Federal e aí com ela a gente inventou a lei e a gente inventou de ficar regulamentando as coisas. Então a gente quer regras, a gente quer saber exatamente como se comportar, o que é aceitável e o que não é aceitável. Então isso vem na clínica assim no discurso de, bom, eu tenho estudado comunicação não violenta e agora eu não sei mais me comunicar com meu esposo, porque, né, ou com minha esposa, porque tudo parece meio violento. Tudo parece meio agressivo. Bom, é claro, né, que você vai ser atravessado por emoções avassaladoras aí, raivas, estresse, né, coisas do cotidiano, da rotina. Às vezes você vai ser meio estressado, às vezes você vai falar mais alto, às vezes você vai tentar colocar a tua palavra, se impor. E fica muito essa coisa do limite de, bom, eu já não sei mais. Então, onde eu posso ir, parece que eu não posso nada, né? Parece que a pacificação, assim, é um ideal de... Eu diria até um ideal de robotização, assim, parece, sabe? Que a gente consiga ser um não sentir, assim. E como achar essa medida, né? Entre não se comunicar muito violentamente, agressivamente, porque tem essa medida da própria lei mesmo. Hoje temos, por exemplo, Maria da Penha, a gente está falando de violência em situações extremas, né? Tanto física quanto psicológica e outro tipo de violência, né? Patrimonial, como existem mesmo. Ou aquela que é do cotidiano das relações mesmo, né? Que pode, sim, ser naturalizado um certo nível de ai, eu tô furiosa hoje, sai daqui, hormônios, né? Período menstrual, tudo isso, né? Até que ponto? Como achar essa medida? É difícil também. É difícil, eu acho que esse é um assunto denso e infinito. E impossível de ser esgotado, assim. É claro que a gente nunca pode flexibilizar a violência física, né? Ou a violência patrimonial, como você disse, aquilo que fala de uma disputa de poder onde um está vulnerável, né, em relação ao outro. Mas até falar disso, vou mostrar agora como é complexo, porque a gente fala de violência física, a gente não é a favor de violência física, né? Mas no sexo a gente acha legal o sadismo, por exemplo, o sadomasoquismo, né? Tem quem até peça, me bata, me machuque. Então, tem algo disso, e aí a gente pode pensar... Não, de novo, né? Acho que esse é um assunto assim super delicado, não querendo naturalizar a violência doméstica, ou acho que essa é uma questão delicada que deve ser separada, né? Mas que a gente pode pensar que tem algo na própria natureza humana, né? Que está colado nisso, até voltando lá na pergunta inicial sobre as relações tóxicas, sempre foram, né? Desde que a gente olha, desde a Grécia Antiga, a mitologia grega, amores sangrentos, olha para a geração dos nossos avós, dos nossos pais, enfim, sempre relações um tanto tóxicas. Então dá para pensar que tem algo aí
grudado na natureza humana, que se apresenta nas relações com mais evidência. E aí a gente pode estar falando de coisas do sujeito, né? Como o narcisismo, que é um conceito muito caro para a psicanálise, que ele vem sendo multiplicado nas redes sociais de uma maneira, acho que um pouco irresponsável, assim, né? A gente pode falar um pouco de narcisismo, mas só para complementar, então, é que a gente pode estar falando dessas coisas que são do sujeito. Narcisismo, inseguranças, fantasia de completude, né? Essa falta constitutiva que a gente tem de buscar esse outro que completa, mas que nunca vai completar também, né? Porque não existe essa proporção perfeita. E que, então, sempre há algo de uma agressão, e eu não estou falando de ir agredir o outro, mas de uma vontade de agressão, né? Uma vontade de gritar, de uma vontade de se fazer ouvir, de se fazer escutar, enfim, né? Isso a gente vê até nas relações amorosas mais profundas, como a relação de mãe e filho, né? Uhum. Quem nunca ouviu uma mãe falar, eu vou te matar? Quem não viu ainda no Instagram falando que a minha mãe é narcísica, né? Que agora a mãe de todo mundo é narcisista. Vamos falar sobre esse conceito de narcisismo, que ele tá flutuando aí na cultura. Ele veio com tudo, provavelmente da psicanálise pro dia a dia. A gente ouve nas músicas, né? Tem até a dupla sertaneja, aquela que fala, seu narcisista, seu covarde. Eu tô muito cantora hoje nessa edição desse episódio. E eu achei incrível trazer esse conceito, mas esses dias eu me peguei falando para um amigo, me corrija se eu estiver errada, tá, Bianca? Mas peguei falando assim, fulano, olha só, a gente fala em narcisismo como algo ruim, mas, para a psicanálise, narcisismo tá em todos nós em certa medida, e se tu não tiver um pouco de narcisismo, tu nem levanta da cama. Uhum. Tá correto isso? Tá. Porque na cultura a gente pensa narcisista como a pior pessoa do mundo. Perfeito. Eu acho que tem uma divisão importante de fazer, que é o narcisismo para a psicanálise e o narcisismo para o DSM. Porque o narcisismo está no DSM, né, que é o Manual dos Transtornos Mentais da Medicina. Então, o manual não foi feito para psicólogos, ele foi feito por e para a medicina psiquiátrica. Ele é um documento norte-americano, né, que a gente exporta e utiliza aqui no Brasil. Então, ele é o principal manual de catalogação das doenças mentais. E lá do DSM, a gente tem o transtorno de personalidade narcísico, que fala de uma pessoa muito em si mesmada, né, que é tudo sobre si, ela precisa ser adorada, ela não tem muita empatia pelos outros, então é muito sobre ela. Mas o narcisismo para a psicanálise, ele é algo fundante, ele é grudado na nossa experiência de mundo desde que a gente chega, desde o bebê recém-nascido, que é pensar que, bom, você é o centro do seu mundo, né? A gente enxerga o mundo a partir do centro, do foco, da onde a gente está olhando. Então, da onde eu olho para o mundo, e é também o que eu interpreto do mundo, é o que eu sou. Então, o narcisismo fala desse sujeito que é e que é para si. Tudo que a gente faz é para si, né? A gente faz, mesmo que a gente queira conquistar o outro, que a gente queira agradar o outro, a gente faz isso esperando um retorno narcísico, que é que esse outro me reconheça, que esse outro me agradeça, ou que eu possa olhar no espelho e dizer que eu sou uma pessoa boa, porque eu ajudo os outros, né? Então, isso é um grau de narcisismo que todos nós temos, que é a nossa experiência única e individual de mundo, né? Podemos dizer assim. Então, é esse retorno que a gente tem de todas as coisas. Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, isso retorna pra gente, né? Então, acho que essa separação é importante. Quando eu tô falando aqui de narcisismo nas relações, então eu não tô falando desse transtorno do DSM, né? Que é sempre o outro que é narcísico, que é assim que aparece nas redes sociais. Meu ex é narcísico, minha mãe... meu ex é narcisista, minha mãe é narcisista, né? Mas que justamente o processo clínico é justamente você pensar sobre o teu narcisismo, né? Porque você senta lá e começa a falar do outro, o analista te chama e fala, tá, mas por que isso tá doendo em ti? Por que isso te incomodou? Por que especificamente, né, essa situação te tirou tanto do eixo? O que aí é teu? Isso é um retorno narcísico, né? Então, quando a gente tá falando de narcisismo nas relações, a gente tá falando justamente disso, que é dois narcisos querendo, né, completar suas faltas, buscando, porque nunca vão conseguir, e vindo cheios das suas inseguranças, cheios das suas coisas, das suas questões. Então, são dois uns.
E muitas vezes vem cheios das suas certezas também, né? Porque não é incomum o paciente nas primeiras sessões, especialmente quem nunca fez terapia, trazendo queixa, como você falou, desse perfil. Ah, minha mãe isso, ah, meu pai aquilo, fulano não presta, fulano, Beltrano quer me sabotar. E é sempre desrespeito ao outro, né? São queixas alheias. Bom, e você nessa questão, né? E o que você faz com o que fizeram de você? Seu pai e sua mãe fizeram lá no início? E sobre você, qual é a sua responsabilidade nisso? Acho que o psicanalista te convoca a pensar sobre isso, nesse sentido, pensar no teu narcisismo, na tua posição diante do mundo. Porque por um tempo, para o bebê, é importante ter esse limite, essa certa dose de narcisismo, porque afinal de contas ele precisa de uma borda ali, né? Pra saber o que é dele e o que não é. Porque se a gente não tivesse essa borda, Bianca, também não dá pra dar conta de todas as informações do mundo, né? De todos os olhares, você vai ter sempre a sua própria bolha. Agora eu viajei, já não lembro mais nem a pergunta que eu fiz, mas acho que tu tá entendendo, né? Sim, com certeza. A gente tá falando de narcisismo e é interessante como não dá pra falar de narcisismo sem falar de bebê, né? Principalmente, acho que muitos dos assuntos da psicanálise a gente só consegue explicar quando a gente volta à primeira infância e consegue vislumbrar esse processo de construção subjetiva. E que um bebê, num primeiro momento, até Freud chama de narcisismo primário, é que ele é todo narcísico, né? O bebê não espera pra pedir o que ele quer. O bebê abre, né, começa a chorar até que alguém venha e diminua a luz, ou tire o barulho, ou alimente ele, ou troque a fralda, ou dê um banho, ou faça o que a dor dele parar, e ele faz chorar até que alguém faça. Então o bebê ele é todo narcisista, né? O bebê é todo narcisista. E é preciso que ele seja, para que ele possa sobreviver, porque a única comunicação que ele tem é poder chorar, e ele precisa desse outro que venha e que acolha, né? Resolva, enfim. Mas que num segundo tempo é função também dos pais, e a gente chama isso culturalmente de educação, educar, né? Interditar essa totalidade desse narcisismo, né? Então, olha, eu vou te dar atenção, mas a mamãe agora tá conversando, então espera, né? Olha, você tem que esperar para fazer xixi e cocô no banheiro na hora certa, você não pode fazer em qualquer lugar como era na fralda antes, né? Então a gente vai educando para que eles aprendam que não é tudo o tempo todo do jeito que eles querem, né? Não é tudo para eles, não é o mundo todo para eles, enfim. Aí a gente vai aprendendo ao longo da vida aí. A gente aprende na primeira infância com os pais, com a professora na escola, e depois a gente aprende na vida com os relacionamentos, com os namorados que dizem, olha, minha querida, né? Esse final de semana não vai dar, porque esse final de semana tem outras prioridades, ou o meu trabalho vem na frente, depois vem você, né? E aí, aos poucos, a gente vai entendendo essa interdição de que, bom, a gente não é, infelizmente ou felizmente, a gente não tem aquela importância toda, né? Que toma a mãe no primeiro momento com o seu bebê, né? E importância de interditar isso pra gente poder se colocar em sociedade depois, né? A interdição, ela vem nesse sentido, de que sempre vai haver uma falta, um buraco. A gente não é aquele bebê que tá aí no mundo pra ser satisfeito o tempo todo. Isso que às vezes as pessoas chamam de respeito, né? Uma certa posição ali de civilidade mesmo, né? Se colocar na civilização, em sociedade, enfim. Perfeito. A gente aprender a conviver com o outro, com esse outro avassalador, né? Você tava falando, até lembrei do Sartre, que ele diz o inferno são os outros. Porque conviver com os outros é isso, né? Conviver com os outros é conviver com opinião diferente, é conviver com expectativa sobre a gente, demanda o tempo todo, né? Então, o outro é o inferno. Mas também sem o outro não vivo, né? Somos seres sociais. Então, sim, parte disso é a gente aprender sobre a civilidade, a se comportar na sociedade civilizada, ser aceito pela sociedade. Mas tem uma outra questão também que eu estava pensando, que é a importância dessa interdição, né? Porque a gente tem implicações, consequências disso na vida adulta daquele que não foi interditado, né? Então, isso fala até de uma resiliência para conseguir lidar com a frustração, para conseguir lidar com a falta, com o não. Então, você tem crianças que foram muito protegidas do não, muito protegidas da falta, né? Foram acolhidas pela mãe de uma forma muito absoluta, até muito tarde, e aí elas chegam na vida adulta sem saber lidar com um não passou no vestibular, sem saber lidar com um não passou na entrevista de emprego, ou com a menininha que rejeitou, né? Então,
E isso de uma forma mesmo, assim, avassaladora. A gente está falando aqui de depressão e melancolia, né? Então, disso que cai, porque num primeiro momento, para a mãe, ele era o tudinho, né? Para a mãe, ele era essa importância toda, e ele chega no mundo e descobre que não tem. E aí ele cai, assim, cai de uma forma absoluta, né? Avassaladora desse pedestal, e a queda é difícil de lidar, né? E aí, se não teve recursos para lidar, para inventar, né, formas simbólicas de lidar com isso ali na primeira infância, onde a criança está muito criativa, né, inventando formas de lidar com essa mãe que não é toda minha, esse pai que não é todo meu, esse pai que sai para trabalhar, né, que eu vejo pouco, a mãe também, que nem todas as coisas são minhas, o brinquedinho que tem que compartilhar com os irmãos, tem que compartilhar com o coleguinha, enfim, a gente vai aprendendo aos poucos, assim, né? Se não aprende aos poucos, aprende abruptamente na cultura, e aí a gente vê adultos que não têm essa capacidade de lidar com a frustração depois, né? E adoece. E é engraçado porque nesse ponto que você pega aí, nesse ponto que você fala, que é a interdição de uma criança, muitas vezes é o ponto, justamente o ponto que dói para um pai e para uma mãe, né? Você fala, nossa, mas me dói tanto dizer não, porque se pudesse, mãe e pai, muitas vezes os responsáveis ali, né? Se doariam por inteiro, né? Nunca interditariam essa criança. Tá aí um dos grandes conflitos de ser humano também, né? Saber que precisa interditar, ou pelo menos... Ai, deixei na escolinha, meu coração tá partido. Quantas e quantas amigas eu já vi chorando por causa disso. Os primeiros dias da adaptação na escolinha, como é doído. Né? Essa interdição, promovê-la, é muito difícil. Tirar o filho da cama, deixar que ele durma sozinho, né? Uhum. Sim, é difícil para pais e filhos. Bom, em algum grau, né? Talvez mais difícil para alguns do que para outros. Mas necessário, né? Bom, isso que estamos falando de relacionamentos, viemos parar na infância, porque tudo começa lá. Sim, porque a gente aprende a se relacionar aí, né? Uhum. Aí é o começo de tudo. Bom, Bianca, voltando aí para as relações contemporâneas, né? Como ser casal em tempos de tanta liberdade? Juntos ou cada um na sua? A gente vê modelos aí de família bem diferentes, se comparados a décadas, há algumas décadas, né? A gente vê pessoas que optam por ficar sozinhas, não se relacionar. A gente vê vários modelos de família hoje em dia. E também a própria não monogamia, que às vezes é um acordo que o casal faz. Uhum. Casais que moram em casas separadas, né? Bom, a primeira pergunta, né? O que fazer com essa tal liberdade? Eu lembrei da música, já que você tá tão musical hoje. O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Ela cantou também, aí ó. Muito bom. Talvez a pergunta seja um pouco disso, né? Como exercer, já que hoje é tão amplo as possibilidades, né? Dá para morar em casas separadas, a gente pode nunca se casar, ou a gente pode se casar e morar em casas separadas, já vi casas assim também, inclusive depois de aposentados, né? Um gosta de morar no sítio, na praia, o outro mora na cidade, enfim. Então parece que a pergunta é isso, né? Como é que eu exerço essa liberdade? Eu acho que aí cada casal tem que ver o que funciona. Né? Cada um tem que ver o que funciona para si, mas para isso é preciso que você saiba do que você gosta. Isso não é simples, né? Dificilmente as pessoas sabem do que gostam. Dificilmente a gente sabe do que gosta. A gente acha que sabe, mas no fundo... A gente vai descobrindo, né? Porque acontece assim, eu gosto de ficar junto, eu gosto de grude, né? De ficar lá abraçadinho vendo filme e tal, e não sei o quê. E aí passam uns dias disso e você se enche o saco e descobre que você queria isso naquele dia, né? Você não quer isso para sempre, todos os dias do resto da tua vida. Então, bom, existem casais que vão morar junto e descobrem que não era junto que era para ser. Então, vamos morar separados, e aí melhora a relação, né? E aí não era sobre o casal não funcionar, era sobre o morar junto não funcionar, né? Então, talvez a resposta para essa pergunta, que não é uma resposta, né? Não existe uma resposta universal, é assim, vai testando, vai sentindo e vai vendo, né? Vai descobrindo o que é que funciona para esse casal. Seja qual for o tamanho do amor, o modelo da relação,
todas me parecem ter uma marca comum, que é a chance do tropeço, né? Do embaraço, do mal-entendido. Eu olho casais que perduram, casais longevos, e eu fico pensando, não sei se costuma receber esse tipo de perfil, né, de paciente, enfim, mas eu fico pensando quantos ajustes eles precisaram fazer no caminho, né? Que não foi assim uma coisa, no ano 10 de relação a gente se ajustou e pronto, foi uma conquista e a gente decidiu que é pra sempre, ok. Ou sei lá, no primeiro mês eu já sabia que era ele e nananã. E esses dias eu ouvi o relato de uma pessoa que me parece bem descomplicada, uma jornalista super independente, e eu só a conhecia por isso. E aí ela veio me contar, né? Não, eu sou casada há 30 anos, tenho não sei quantos filhos. Falei, mas como funciona? Eu sempre vi ela sozinha, circulando pelos lugares. E aí também já comecei a idealizar, né? Essa é a relação que eu quero pra mim. Bem independente, não precisa sair grudada com o boy. E aí ontem, até por acaso, encontrei ela e ele, os dois estavam juntos. Mas volta e meia, eles também têm suas atividades em separado, né? Mas fica como um enigma pra quem tá de fora. Como conseguir? Pergunta impossível, né? Sempre a pergunta impossível, né? Como evitar tropeços e mal-entendidos na relação? Como evitar o inconsciente? Como evitar o outro, né? O eu e o outro na relação? Eu acho que como no mesmo sentido que a gente vinha conversando, sempre vai ter, né? Tropeços e mal-entendidos, porque são duas expectativas, dois desejos, duas inseguranças, enfim, são dois. E dois que vão mudando também ao longo do tempo. Você falou desses relacionamentos longevos, né? E a gente pode pensar nisso também. Será que não mudaram os dois em 30 anos? Não mudaram os desejos, não mudaram a expectativa de futuro, não mudaram os planos, sabe? Mudaram. E aí, eu acho que o que garante essa longevidade é que tenha condição de superar, então, isso que muda, né? Assim, algo que aparece muito na clínica é ou casais que ficaram tanto tempo juntos e esqueceram de atualizar a relação, então, agora funciona assim, ele faz a função dele, eu faço a minha função, e a gente tá lá junto fazendo a nossa função, né? Viram uma atividade, uma cooperação, um trabalho, né? Em equipe, como você disse antes do casamento, né? Mas aí essa pessoa vem assim, né? Não sei mais o que eu tô fazendo lá, já não vejo muita graça, às vezes eu acho que eu não pertenço, porque também queria estar em outro lugar, mas eu não posso, porque o que a gente construiu aqui é isso e é inabalável, né? Inflexível. E é isso que eu tenho que seguir fazendo. E a pessoa vai se analisando, vai vendo que dá para se atualizar. Ela vai descobrindo os lugares novos que ela quer chegar, as atualizações que ela fez de si mesma, e vai aprendendo a comunicar isso pro outro e vendo que o outro se anima também em mudar. Não então, precisa sair da relação, muitas vezes. Muitas vezes não. As pessoas acham isso, né? Que eu vou pro psicólogo, pra psicanalista, e eu vou revolucionar minha vida, vou terminar meu casamento, vou mudar de emprego. Mas muitas vezes o que acontece é que você aprende a gostar de novo. Eu já vi isso acontecer muitas vezes na clínica, assim, de casais muito apagados e esquecidos que voltam a se apaixonar. Que daí começa a falar, né? Bom, agora eu tô com vontade de fazer aquilo que a gente não faz há séculos, de ser romântico de novo, né? Parece até meio tolo, dizem assim, né? Parece até meio tolo, mas eu quero viver a paixão de novo. E eu me apaixonei de novo, eu quero chamar ele pra sair, né, e viver outras coisas, e agora a gente pode viajar, e agora a gente pode, né, enfim, outras. Então, a possibilidade de atualizar a relação é a possibilidade de se apaixonar de novo por esse outro, descobrir quem ele é de novo, né? Que bonito isso, hein? É incrível. Esse processo, acompanhar esse processo na clínica é sensacional. Eu imagino que deve ser, e também ao mesmo tempo muito solitário para o psicanalista que ouve todo esse atravessamento, né? Semana após semana, às vezes meses de tratamento, uma construção subjetiva que o próprio sujeito consegue fazer de si mesmo. E aí você tem o sigilo clínico, você não pode compartilhar com ninguém, mas talvez seja essa
a maior satisfação de um psicanalista, não? De um terapeuta, vai. O analista não pode ter satisfação, pode? Não, eu acho que é inevitável, né? É gostoso você ver o processo rolando. Uhum. Chato é você ver... a gente costuma dizer, né? O politicamente correto, de que a gente não fala de que a clínica não pode ser chata nunca. Às vezes é chato, às vezes tem aquele paciente que ele não anda com as coisas. Ele não fala das coisas que ele tem que falar. Ele vem e fica falando da dor no joelho, vem e fica falando de coisas outras que não produzem nada subjetivamente. E você fica lá, bom... Tá bom, mais uma semana que a gente veio e aí, né? Mas é gostoso você ver esse processo desse paciente que caminha, que anda e que ele vem na semana seguinte transformado de novo, né? Ele tá sempre se transformando de novo, né? Então, fala-se muito disso da clínica ser solitária, mas eu não sinto muito isso, não. Porque é um processo de dois, né? Tá ali o analista e o analisando. Então, é uma construção conjunta. E a gente tem os pares também, né? Que a gente pode trocar. Os colegas analistas. A gente pode falar, olha, isso está surgindo na minha clínica, isso aparece assim, aparece contigo também. Ah, aparece sim ou não, na minha clínica aparece diferente, né? Enfim. Sempre preservando o sigilo do paciente, mas trazendo o caso clínico. Claro, com certeza. Então vamos para os próximos quadros. Freud me disse... Uma frase de um psicanalista que tem a ver com esse tema, relações, Bianca. Bom, eu vou voltar à frase do Freud, então, que eu disse antes, né? A falta é a condição para o desejo. Eu acho que ter isso em mente em uma relação é muito importante, né? Porque a gente fica buscando a completude, e às vezes a gente se perde nessa fantasia de que o outro vai ser o tudo, né? Que ele tem que se adaptar a todos os meus critérios, todos os meus desejos e todas as minhas necessidades. E ele, primeiro, nunca vai. Segundo, que às vezes eu tenho uma fantasiazinha de que ele completa e aí eu não desejo mais nada. Meu desejo morre. Porque se não me falta, eu não tenho o que desejar, né? Então, que algo que mantém aí o fogo da paixão aceso é a falta. Precisa faltar um pouquinho, né? Não tô falando desse outro que precisa ser ausente, essa coisa do pai ausente que a gente vê na cultura, né? O pai ausente que replica no namorado ausente. Tô falando disso, não. Tô falando de faltar um pouquinho. Deixar um espacinho para uma curiosidade, para um querer um pouquinho mais. Então, é uma grande máxima do Freud. A falta é a condição para o desejo. Quando a gente faz terapia, a gente lida melhor com essa falta? Eu acho que a gente aprende a lidar com a falta, sim. A gente aprende a lidar com a frustração e com a falta. Isso é um dos maiores trabalhos que a gente faz com a clínica. Eu sinto isso também, que depois que eu comecei a fazer análise, caiu um pouco daquele ideal de amor romântico, da metade da laranja. De completude, né? De completude total. Ah, ok, eu gosto de sair, às vezes eu vou sair, ele gosta de dormir cedo, às vezes eu vou dormir cedo, e era isso. Importante é que possa haver um ajuste entre dois, né? E não um lado só ceder, que daí realmente fica muito pesado. E tem uma leveza nisso também, de que esse outro não precisa ser tudo isso, né? Toda a minha vida, esse meu tudo, esse todo o meu sentimento, toda a minha dedicação, né? Então, flexibilizar um pouquinho esse outro faz com que tenha uma leveza também de que, bom, ele é mais um dos aspectos da minha vida, né? Meu trabalho, meu relacionamento, minha família, Então, ele é um ali, pode ser um importante, mas não um todo, né? Como aquele casal maduro, né? Às vezes deixa em casa e vai passear. Eu acho que aquele casal maduro é uma idealização que você tá Também. Aquele. Justo aquele. Bora pro outro quadro pra encerrar. Peguei na estante. Qual é a dica que você traz, Bianca? De livro, filme, série sobre relacionamentos? Sobre relacionamentos, tem uma série sensacional da HBO que chama Scenes of a Marriage. Tá assim mesmo em inglês o título lá na HBO, que é Cenas de um Casamento, né? Se eu não me engano, ele foi inspirado num livro, uma peça de teatro, foi transformado em uma série e fala de um casamento no fim. Então fala de
o fim de um casamento e o amor que começa a nascer a partir do fim desse relacionamento, entre os dois, né? Então, uma série, assim, sensacional, que fala bastante daquilo que eu disse, né? A falta como condição para o desejo. Então, a partir do momento que um começa a faltar para o outro, eles começam a se querer um pouco mais e inventam um outro jeito de ficar juntos. É bem interessante. Pegando o gancho, Bianca, eu quero aproveitar para fazer também dar uma sugestão de série que se chama Fim também. Fim. Fala sobre finais e atravessamentos, idealizações, juventude, gerações que vão passando. Essa série é muito bonita e profunda também. Além disso, eu quero indicar o livro da nossa Ana Sui, que eu sei que você é fã da Ana Sui, com S-U-Y. Ana, normal, S-U-Y. Ela que é uma psicanalista que fala bastante sobre amor. Ela dedicou, né, as pesquisas dela ali de mestrado, enfim, a pensar sobre psicanálise e amor. É muito interessante, né? Tudo que a Ana produz. Bianca, te agradeço demais. Essa foi a coisa mais aleatória. O podcast que não é tão aleatório quanto parece. Hoje falamos sobre relacionamentos, um tema inesgotável. Se bobear, a gente volta a falar do assunto, né? Com certeza. Tem muito mais. Obrigada pela sua companhia. Te esperamos daqui a 15 dias. Beijo grande. Quer sugerir alguma pauta, um outro tema? A gente vai falar ainda sobre infância mais adiante, né? Manda sua pergunta, participe com a gente que vai ter uma especialista, danada. Ela é muito boa, referência no assunto aqui na Grande Florianópolis. Em breve, tá? A gente vai trazer, então não vou falar o nome, não pode dar spoiler. Não, deixa quieto. Deixa quieto. Já vai mandando suas sugestões aí de temas para os próximos episódios. acoisamaisaleatoria@gmail.com. Estamos esperando você. Beijo, até a próxima.